Boa noite. Meu nome é Rafael Pesaia, eu sou aluno da Faculdade de Medicina Estácio de Sá de Angra dos Reis, IDOMED, e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado A Utilização de Sementes de iodo 125 para a localização intraoperatória de lesões mamárias não palpáveis, ROLES, uma avaliação da complicação pós-cirúrgica. Nosso trabalho ele é composto por 5 integrantes, eu, Rafael Pesaia, a Jennifer Catherine Pérez Anchal, a Kathleen Maeli Krumenauer, a Rafaela Araceli Meireles do Carmo Lourenço e o nosso orientador, o Dr. Carlos Antônio da Silva Franca. Bom, para contextualizar um pouco do nosso trabalho, eu trouxe alguns dados sobre a incidência do câncer de mama, sendo ele, a primeira morte por câncer em mulheres no Brasil. É uma neoplasia das mais prevalentes entre as mulheres em todo o mundo, ficando só atrás do câncer de pele não melanoma. Já no Brasil, segundo o INCA, a gente tem uma média de 12 mulheres diagnosticadas com câncer de mama para cada 100 mil habitantes, e o maior número desses casos ocorreu na região sul. E se a gente for falar em números totais, o INCA também estima que entre 2023 e 2025 a gente tenha uma média de novos casos por ano em torno de 73 mil casos. Falando de câncer de mama, né? Um bom método que ajuda na luta contra o câncer de mama seria a detecção precoce. Mesmo assim, tem se encontrado ainda muitas lesões mamárias radiologicamente visíveis na mamografia, porém que elas não são palpáveis no exame físico. Para essas lesões em específico, a gente vai precisar de uma localização direcionada por imagem, direcionada por imagem para biópsia e tratamento, né? Para facilitar essa localização dessas imagens, a gente pode se utilizar de alguns métodos de marcação, como, por exemplo, o fio de Coppens, o tecnécio ou a semente de iodo 125. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas logo abaixo. O fio de Coppens é um método padrão ouro hoje em dia para remoção de remoção cirúrgica de lesões mamárias impalpáveis. Ele é um fio metálico em forma de gancho que é colocado guiado até o ponto da lesão com auxílio de alguns exames, como por exemplo a mamografia, o ultrassom ou a ressonância magnética. E esse fio ele vai ser direcionado e esse fio ele vai direcionar o local da decisão cirúrgica, fazendo com que evite uma remoção desnecessária do tecido mamário em caso de uma lesão benigna. Porém, mesmo sendo o padrão ouro, o fio de Coppens ainda assim apresenta algumas desvantagens, como por exemplo, um elevado índice de margens cirúrgicas positivas, né, fazendo com que seja necessário novas intervenções posteriormente para a retirada completa dessa lesão. Também a inserção do fio é um procedimento desconfortável, que pode gerar certos inconvenientes para nosso paciente, como ansiedade, na própria hora da inserção, né, porque é um procedimento desconfortável. Para isso também, ele deve ser colocado, por conta disso, ele deve ser colocado apenas algumas horas antes do procedimento cirúrgico, para evitar que o fio saia desse local desejado, né? E após a inserção do fio, óbvio, é necessário que a nossa paciente não se movimente muito, para evitar que o fio saia do local. O deslocamento desse fio pode fazer com que haja a fragmentação de alguns pedaços desse fio que fiquem aprisionados no tecido do parênquima mamário, precisando de uma remoção maior do tecido mamário ou até mesmo inviabilizando a própria cirurgia. Outro fato, outro fato também, apesar de raro, mas também já houve relatos de migração do fio de Coppens para cavidade pleural, cavidade miocárdica e também para cavidade abdominal. E apesar desses fatores, também existe uma possibilidade de rompimento do fio ou da dificuldade da localização da ponta dele, né? Sendo assim necessário uma maior ampliação da incisão mamária, principalmente em lesões menores. Outra técnica que a gente pode utilizar também é o tecnécio, também conhecido como técnica ROLL, traduzido do inglês, se conhece por localização de lesão oculta radioguiada. É um método que consiste na utilização da substância radioativa chamada tecnécio 99M albumina macroagregada para a marcação da lesão.
Para essa técnica, a gente vai fazer a utilização também do Gamma Probe, né, que é esse aparelho mostrado na imagem do lado. Ele é composto por uma sonda que vai fazer a contagem da radiação e indicar para a gente o ponto da localização do TECNES na mama. Assim como o fio de Coppens, ele também é um método que contém algumas desvantagens, como, por exemplo, uma logística um pouco mais complexa, por ele ser um material radioativo. O custo dele também, comparado com os demais métodos, é um custo mais elevado, e a precisão da técnica dele também vai depender muito da movimentação da nossa participante, porque quanto menos a paciente se mover, menos o tecnésio vai se espalhar na mama. Já a outra técnica é a semente de iodo, 125. Ela é um método de localização da lesão mais efetivo, né? Também ela é utilizada com um aparelho auxílio, como por exemplo o Gamma Probe, assim como o TECNES, porém ele é um método mais preciso, que permite a gente inserir a semente exatamente no local da lesão. Perdão. As sementes utilizadas na técnica são as mesmas que são utilizadas na bracterapia para a próstata, porém com uma menor quantidade de radiação. Outro ponto também positivo é que essas técnicas já foram utilizadas nos Estados Unidos, na Holanda, na Austrália e agora no Brasil. As vantagens para a semente de iodo 125 são que elas podem ser colocadas dias antes da cirurgia, causando menos desconforto, menos ansiedade e mais conveniência para a nossa paciente. Ela traz também uma maior flexibilidade de agendamento cirúrgico, porque o nosso cirurgião não tem a necessidade de fazer o posicionamento no mesmo dia da cirurgia, como no fio de Coppens ou no tecnésio. Porém, ela também traz algumas desvantagens, como as outras técnicas, né? Como, por exemplo, por também ser um material radioativo, ela tem que ser manipulada e armazenado por uma equipe treinada, que passa por alguns controles de regulamentação e documentação. Todas as técnicas vão ter desvantagens e vantagens. Porém, atualmente, a semente de iodo tem apresentado bons resultados. O nosso objetivo, ele conta, então, do trabalho de avaliar a viabilidade, a eficácia e os resultados do uso da semente de iodo na localização intraoperatória de lesões mamárias não palpáveis. Para isso, a gente tem como metodologia, a gente montou um estudo observacional retrospectivo, contando com a participação de 1.477 participantes, com lesões mamárias não palpáveis, submetida à localização intraoperatória com a semente de iodo 125. No nosso estudo foram incluídas lesões visíveis radiologicamente, porém clinicamente não palpáveis, destinadas à biópsia excisional para diagnóstico histopatológico e lesões já diagnosticadas com diagnóstico patológico, a serem tratadas cirurgicamente. Nosso estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Procárdio. Já na parte da discussão e dos resultados, como dito anteriormente, o nosso estudo contou com a participação de 1.477 mulheres, dentre a faixa etária de 25 a 85 anos. A média de idade das nossas pacientes foi de 56 anos e a gente contou com um intervalo de confiança de 95%. Um ponto positivo legal para o trabalho foi que todas as lesões mamárias foram ressecadas com sucesso. Como dito, no total das nossas 1.477 pacientes, com a classificação de imagem, a gente teve que 772 dessas pacientes apresentaram nódulos, 454 pacientes apresentaram microcalcificações e 251 pacientes apresentaram densidade assimétrica. Dessas pacientes, 888 delas apresentaram malignidade e 589 apresentaram resultado de benignidade. Outro ponto foram que, apesar dos 188 com malignidade, não foram registrados nenhum incidente pré-operatório ou perioperatório diretamente relacionado à presença das sementes. Utilizando dessas 888 participantes que apresentaram malignidade, foi realizada uma busca pelos linfonodos sentinelas à procura de metástase, onde 675 dessas 888 participantes não apresentaram nenhum tipo de comprometimento,
porém 213 dessas participantes apresentaram metástase. Já, se a gente for falar um pouco sobre o tempo do procedimento, como a gente citou posteriormente, a meia-vida do iodo do 125 é uma meia-vida mais longa se for comparado com outros tipos de técnica, como o tecnésio ou o fio de Coppens, né? E esses dois métodos anteriores necessitam da intervenção no mesmo dia. Já o iodo, como ele tem uma vida média maior, ele não tem necessidade de ser feito realizado o procedimento no mesmo dia, porém podendo ser feito posteriormente. Entretanto, no nosso estudo, das 1.477 participantes, a gente tem que 504 dessas participantes, após a inserção da semente de iodo 125, elas foram submetidas à cirurgia dentro de 24 horas. E 343 dessas participantes foram submetidas à cirurgia até no mesmo dia. Apenas 31 dessas participantes realizaram a cirurgia de 14 a 28 dias após a colocação da semente. Isso devido a uma questão de opção por essas pacientes fazerem uma radioterapia concomitante com a inserção. Então, optou por fazer posteriormente essa incisão. Um outro dado bacana que a gente trouxe também é que, mesmo elas fazendo essa inserção posteriormente, os cirurgiões que realizaram a cirurgia não registraram nenhum deslocamento significativo da fonte radioativa, confirmando a presença da semente dentro ou próxima das lesões mamárias, né? Mesmo com o movimento e a manipulação dessas pacientes após 14 dias. Isso trouxe para a gente alguns resultados, demonstrando que o uso da semente de iodo 125 representa para a gente uma técnica altamente eficaz e segura para a localização intraoperatória das lesões mamárias não palpáveis, e essa técnica contribui significativamente para a segurança da paciente e para a eficácia do tratamento cirúrgico, estabelecendo-se como uma alternativa valiosa hoje em dia na prática clínica. Esse foi o trabalho. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo via esse e-mail. Muito obrigado e boa noite.